E aí, galerinha, o que vocês estão esperando? Estão aí parados? De braços cruzados? Então vamos lá, mais um vídeo com a professora Francisca. Solta a vinheta! Boa tarde, pessoal. Então vamos lá. Preparem um livro, né, de arte. Eu ia falar oficina de negócios. Peço desculpa a vocês. Então vamos lá. Peguem o nosso livro, por favor. Certo? Vamos lá. Eu quero que vocês abram aí na página 53, né? E nós vamos conversar hoje, explorar um pouquinho sobre o quê? Sobre a expressão por meio do som. Ou seja, a importância do som em nossa vida, né? Ou a importância do som em nossas vidas. Não é isso, galerinha? Então, vamos lá. Quero que vocês prestem atenção, deem uma observada, porque é necessário a gente compreender, né, o primeiro contexto no qual o livro vai nos propor para a gente fazer essa reflexão. E aí, primeiro ele mostra para nós um grupo, né, que é um grupo que de barbatuques, né, que ele foi criado, né, fundado, ou seja, em 1995 em São Paulo, certo? E os seus espetáculos musicais, gente, tinham os alvos e também constavam por meio de oficinas, né? E eles já foram levados a 20 países, né? Demonstrando a importância do som, né? E esse grupo, eles utilizam o corpo, né? O corpo deles como um instrumento musical. Por que nos chama a atenção? Porque o som, eles deixam o som envolver eles, né? E o instrumento deles é o corpo. Eles usam o corpo como um grande instrumento para a música. Nossa, como é gostoso, né? Professor, e como eles fazem isso? Eles trabalham muito com palmas, as batidas dos pés, né? As batidas nos peitos, né? Deles, a questão dos estalos dos dedos, né? Então eles trabalham bem. A questão do som, da emissão do som pela boca, não cantando, mas de uma outra forma bem dinamizada, eles fazem isso. Tem a questão também dos assobios, né? Assobios aí, né? Eles assobiam também. E também eles trabalham muito com a questão da respiração. Então, quer dizer, eles envolvem um conjunto, né, do seu próprio corpo para demonstrar a importância do som, a importância da música dentro do contexto da arte, né, galera? É muito interessante isso aí, né? E aí, eu quero que vocês passem um pouquinho que é pra gente poder fazer uma abordagem bem gostosa. Dá um pulozinho lá na página 56, que ele vai o quê? Ele já começa dizendo assim: música, algo que reflete as minhas emoções, as suas emoções, as nossas emoções, não é isso? E ele diz que há dois tipos de abordagens de música, né? A abordagem que é naturalista e a abordagem que é funcional, artística e espiritual. Professora, mas qual é a diferença entre ambas? Olha, na abordagem naturalista, afirma-se que a música existe antes de ser ouvida, né? Pois seria um fenômeno natural, né, e universal. Ou seja, dessa forma, não é preciso comunicação ou percepção para que haja música. Nesse caso, a música não seria considerada arte ou expressão artística. Dentro desse contexto da abordagem, ela diz que a música não é arte, ou seja, ela não envolve a música por meio da arte. Por isso que ele coloca aqui, que é para a gente compreender, para vocês verem como há duas vertentes, né? Uma que diz que a música não é arte e a outra vai dizer assim, não, a música, ela está dentro do contexto da arte. Não esqueça que na abordagem naturalista, ele diz que não. A música já existia. Não sei de onde ela vinha, mas é algo, uma percepção já criada.
já vem da criação do homem, muito antes da existência do pensamento, enfim, é algo que veio lá juntamente com a natureza. Essa é a teoria que eles falam, né, dentro dessa abordagem. Porém, na abordagem funcional artística e espiritual, diz assim, já afirma que a música só funciona na medida em que é percebida, né? Sendo necessário haver o quê? Um diálogo entre quem compõe e quem escuta. Nessa perspectiva, a música se caracteriza como, sim, uma manifestação cultural. Um meio de comunicação passível, de transmitir e proporcionar diversos emoções e sentimento. Ou seja, enquanto na abordagem naturalista diz que não, ela é apenas algo que já existia, muito antes de nós termos percebido, e que ela não tem uma influência sobre nada, sobre nós os seres humanos, né? Que a gente não tem aquelas emoções e nem as sensações diante da música. E aí vem quem? Vem a abordagem funcional artística e espiritual que diz, nada disso. A música, ela vem sim de acordo com o desenvolvimento humano e que ela faz parte de quem compõe e de quem escuta ela. Por quê? Porque ela parte dos princípios das nossas emoções, das nossas sensações, né? E fala-se, galerinha, que desde os primórdios, né? Bem mesmo, do homem das cavernas, perdoe-me, do homem das cavernas, que sim, que já existia um som, já existia vestígios da música. E isso acontecia, eu vou dizer para vocês, lá na África, né, tem registros, né, pinturas, né, em cavernas lá na África. E também em alguns países europeus também é possível encontrar esses traços de que em certos rituais, esses homens, né, das cavernas, eles faziam esses tipos de rituais para atrair o quê? As suas presas. Ou de outra forma, para fugir de suas presas. Da mesma forma que entra, e aí a gente vai ver em um outro contexto, a questão das máscaras, né? Porque que elas eram usadas naquela época. Então, tem todo um jogo de cintura. E aí, bem nessa época aí, o homem começa o quê? A soltar o som por meio da sua voz, né? Como o próprio grupo que colocou, né? Eles trabalham o quê? O seu corpo como instrumento, a voz. E aí os homens das cavernas, eles usavam sua voz, os seus rugidos, eles usavam as mãos para fazer. Então, foi a partir dessa percepção que eles foram vendo que uma batida de mão, ele tinha um ritmo, né, que levava a alguma coisa, a uma determinada melodia, né? Um som sincronizado, eu posso usar esse termo. Tendo isso, a gente vai ter um conjunto de sons formado. Que também a partir do momento que eu coloco o quê? Eu faço um assobio, bato as palmas da mão, estalo os dedos, como também as batidas em cima de alguma coisa, vem a emissão do som. Por isso que essa abordagem funcional artística, ela diz assim, que a música, ela faz parte do cotidiano do ser humano, que é uma percepção na qual ela envolve todo o indivíduo, tanto quem compõe como também quem ouve. Ah, professora, mas de certa forma, há certos momentos que eu ouço a música só para me relaxar, tranquilizar, que aí ela vai entrar como as músicas terapêuticas. Então ela tem uma função também de quê? De terapia. As pessoas às vezes estão muito nervosas, nós estamos passando por várias coisas. Vou ouvir um som para me dar uma relaxada, pensar, refletir. Então, ela nos envolve sim. Ah, professora, mas e as músicas de hoje? É importante, no caso das músicas, a gente o quê? Poder compreender
as músicas, o que elas nos remete a refletir, porque algumas letras de algumas músicas, elas falam sobre alguma coisa, alguma questão social a qual a pessoa, né, os indivíduos estão vivenciando. Então é importante a gente sim poder ouvir a música e interpretar a música que eu estou ouvindo, né? Não vai adiantar, gente, eu ouvi-la por ouvir. Eu preciso compreender. Eu preciso saber o que a música ela quer me dizer. Como ela vai me envolver. Então, é necessário fazer uma reflexão diante do que nós estamos ouvindo, diante do que eu ouço, diante do que você está ouvindo. Não ouça a música por ouvir. Ouça a música interpretando, acompanhando a letra. Nossa, essa letra aqui é forte, né? Ela me faz refletir sobre algumas ações, sobre alguma questão, alguma coisa que aconteceu em determinado lugar, ou que nós estamos vivendo o atual hoje. Nossa, o Brasil passou por várias coisas ruins, né? E essa música é a cara do Brasil. Gente, que coisa interessante. O que é isso? Uma reflexão em cima daquilo que você está ouvindo. Então a gente precisa ouvir as músicas e precisa compreender, precisa ter uma reflexão acerca delas. Não vá só ouvir por ouvir. Aquela pancada, aquele ritmo, aquela melodia. É bom. Não é assim, não é só o jogo, né? De ritmo, de melodia, enfim, de instrumentos que vai fazer ela estar maravilhosa. É necessário também, gente, compreender a letra dessa música, né? Então é isso que eu quero transmitir aqui para vocês. Essa compreensão acerca do que nós temos que ouvir, do que você vai ouvir, né? Ah, professora, eu gosto muito de funk, eu gosto muito disso ou daquilo, mas é necessário também a gente ouvir, né? Tem algumas músicas, né? Tem alguns funk e a gente ouve muito, né? Principalmente nas rádios aí, vocês ouvem, eu acho, não sei. Enfim, que fala sobre alguma coisa. Porém, há muitos, né, que é perceptível que não tem o que refletir. E a música, para envolver um indivíduo, é preciso a gente deixar-se levar, tentar compreender, ver, ouvir, ver. Professora, ver, sim, ver de uma forma no geral, o que está ao meu redor. Ah, eu vou ouvi-la e vou ver o que está se passando. Muitas vezes a gente fecha o olhinho lá e dá uma viajada, né? Então eu consigo enxergar ela de uma forma diferente. É isso que eu estou falando aqui para vocês. Então, aqui ela fala sobre essas duas abordagens que é bem interessante a gente tentar compreender, não é isso? E aí, dando continuidade, para não fugir tanto, diz assim, ó, no estudo da música, encontramos o que se compreende como a sua definição negativa, né? Partindo da ideia de que é muito difícil obter um conceito fechado sobre música, buscou-se elencar os aspectos que não a caracterizam. São basicamente 4 aspectos que, negados, ajudam a compreensão do significado da música. Esses 4 pressupostos dizem que a música não é caracterizada como uma linguagem comum, né? E que por meio disso, vem sendo estudado por pesquisadores, né, quanto à relação entre seus elementos simbólicos e os seus respectivos significados. Que o ruído não pode ser considerado música isoladamente, podendo ele construir uma composição musical, desde que esteja organizado com tal finalidade e desde que o artista tenha este interesse. Que a representação gráfica da música, a sua partitura, não pode ser considerada por si só uma música. Para tal, devendo ser trocada e ouvida. E ainda que a música não é totalizante, ou seja, seu sentido pode variar de acordo com o sujeito que a ouve. Olha aí o que eu acabei de explicar para vocês. Para a gente o quê?
Tudo isso aqui foi o que eu coloquei. É necessário fazer uma reflexão acima do que nós estamos ouvindo. Será se da mesma forma que eu compreendo uma letra de uma música, você também vai compreender? Não. Cada pessoa compreende de uma forma. E muitas vezes tem pessoas que compreendem ela de uma forma bem mais, assim, avançada. Por quê? Porque tem uma reflexão maior, né? E há alguns traços que a gente nem percebe. Quando você vai começar assim, a dialogar com alguém, colocar os pontos dessa música, falando isso, falando aquilo, levando essas questões, a gente começa a perceber que ela tem todo um fundamento dentro do contexto que nós estamos vivendo. Então é importante a gente ouvir a música e compreender e ter sempre uma reflexão acerca dessa música, tá? Não vamos ouvir, como o próprio livro nos coloca, não vamos ouvir por ouvir. Tá. Só bota bem o som. E aí, achei massa. Pronto. Mas sim, qual é o sentido? Qual é o significado dela? Pra mim, pra nossa sociedade, pra tua família. Parece demais comigo. Às vezes a gente usa esse termo. Parece demais comigo. Nossa, teve um momento que passou na minha vida e parece que aconteceu, parece que a música está contando a minha história. É nesse sentido aí. É nesse sentido que a música faz parte do nosso cotidiano, certo? Então vamos lá. A gente falou um pouquinho sobre a música, né? Tentou entender as duas abordagens e a diferença entre ambas. E agora, meus amores, vamos fazer, né, a nossa atividade. Página 54, 55 e a página 57, certo? Tudo resposta pessoal. Vai lá, faz. Tira foto e me envia. Estarei esperando por vocês. Beijos e fiquem com Deus. Tchau! Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back?